pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Rick Bolzani e a gente está começando mais um Campeões da Resenha, que é o nosso programa de bate-papo, que tem muita resenha, é claro, churrasco e uma história diferente a cada semana. Aqui do meu lado, o meu grande querido amigo, velho Vamp. Bom, irmão, parabéns, feliz duas vezes. Seu amigo, parabéns pela vida aí, chegou mais um. Chegou mais um, né? Legal, obrigado. Chegou no Cones aí, você é a família, você é a família. É isso aí. E hoje a gente tem a honra de receber aqui no palco do Campeões da Resenha ele que, antes de tudo, é um homem de Deus, de caráter e educação ímpar, ex-jogador e treinador de futebol. Ele fez parte da máquina tricolor São Paulina no final da década de 70. Início de 80, o pontinha que se tornou o melhor jogador do Brasil. O cara era maluco, ia pra cima de todo mundo e corria. Mais corria que até os adversários se levantavam quando ele pegava na bola. Ele fez parte da seleção brasileira da polêmica Copa do Mundo de 78. E uma lesão o tirou de fazer parte de uma das maiores seleções do nosso país na década de 80, a seleção de 82. E tudo podia ser diferente, né? Ele é o único jogador que o Romário aceitava que o substituísse. Um dos melhores e maiores pontas esquerdas de toda a história do futebol. José Sérgio Preste, ou simplesmente Zé Sérgio. Porra, que prazer. Botou lá em cima, prazer, por mim já pode terminar o programa. Acho que você, ó, da sua longa carreira, na sua carreira, nunca eu acho que nenhum presidente, nenhum treinador, nenhum companheiro apresentou assim. Eu falei. Mas é mais emocionante, né? O bom do programa aqui é a apresentação. Agora a gente pode ir embora. Já deu todo... Sensacional. Verdade, obrigado, verdade mesmo. E é legal porque... Eu sou de 82, mas na sua época, meu pai era homem já e tudo mais, e acompanhava isso daí. E quando eu falei, ele sabia. Eu falei, puta, cara, não acredito que eu vou conversar com um cara que o meu pai sabia quem que era. Mesmo o pai sendo santista e tudo mais, você teve a sua época lá, mas meu pai acho que na época já tinha se desligado, porque já tinha os filhos, assim. Mas, putz, cara, é muito prazer pra mim tá lá do Vamp, aqui toda semana, que eu já tô acostumado, mas tá perto do senhor aqui é simplesmente fantástico. Agora você senhor, você me quer. Começou bem, né? O respeito... Tava indo tão bem, né? O respeito é tamanho. Tá bom, vou tentar então me redimir aqui, ó. Sua agência e seu brinde, parceiro aqui do Campeões, mandaram um presente aqui pra você, espero que você goste, pra você usar. E aproveitar do jeito que você achar melhor. Afinal de contas, né, é muito importante o nosso tempo de vida e você cedeu o seu para estar aqui com a gente hoje. Sensacional. Né? E a gente convidou aqui hoje para te proporcionar uma experiência diferente de podcast e tudo mais. Demais. Todo mundo tem isso aqui, eu não tenho. Vamos fazer um churrasco durante a resenha para você aqui hoje. Sem fumaça, sem bagunça e sem sujeira, com a nossa de inox aqui. E simplesmente... a gente tem muito prazer de ter você aqui hoje. Obrigado, Vai ser um prazer. É isso aí. Ô, Zé, então já vou colocar uma carne. Come carne de todo tipo? Então demorou. Rola não tem frescura. Da raiz aí, vai. Pô, não fala raiz, a churrasqueira é elétrica, Zé. Mas aí, é diferente. Vai te surpreender. Já vou até começar. Mas a churrasqueira, nós somos raiz. Ô, Zé, sempre eu gosto assim de começar, né? Principalmente quando a gente tá aqui no programa, graças a Deus, né? A gente tem aí já com a galera toda aqui da Absoluta. Estamos aqui dentro de um escritório que você conheceu. Eu gosto de sempre perguntar o começo, cara. Porque todo mundo hoje, não sendo saudosista, né? Eu não sei se os moleques hoje que jogam, moleque no modo de falar. Os atletas hoje se espelharam em alguém, viram alguém. O seu começo, da onde as suas origens, seu primeiro clube que você jogou de amador e fez um teste no time profissional, como foi? Então, eu tinha um parentesco com o Rivelino, tenho um parentesco com o Rivelino, né? E quando eu era garoto, tinha uns 12, 13 anos, eu passava as férias junto com ele. E aí eu convivia, praticamente ia nos treinamentos, ia nos jogos, mas o futebol era a minha praia, né? Minha paixão. Com 13 anos, mais ou menos, eu fui fazer um teste no São Paulo, lá no Marechal Floriano, ali na cidade de Jardim ali. E no São Paulo, à noite, e passei no teste. Fui me apresentar pro Poi. Aí o Poi chegou pra mim e falou: ô, garoto, você é muito pequenininho. Volta mais pra frente. Falei, você filha, mas não volto, nunca mais eu volto aqui. Aí falei, comecei a jogar no Indiano, né? No Esporte Clube Indiano, tinha um campeonato interno, comecei a ir muito bem lá. E no Dente de Leite, joguei no Dente de Leite do Nacional, lá em Pirituba, joguei com a turma lá.
E cheguei a jogar no Banespa, não futebol de salão, mas do campo. De campo. E aí continuei jogando no Indiana e com 16 anos, tinha um primo do meu pai que conhecia o Firmo de Melo, que era o treinador do... Porque antigamente era juvenil A, B e C. Não tinha júniors, sub-20. Então era de leite, Dentão, juvenil A, B e C. E aí eu fui treinar com o juvenil... Eu já pego de leite, infantil, juvenil e júnior. Ai, você é mais novinho, né? Dentão era foda. Isso aí foi em 73. Imagina, eu nasci em 74. Foi depois. E aí eu peguei e ele pegou e falou, ó, com esse Firmo de Melo, vou fazer um teste. Fui um dia fazer o teste, o treinamento era à tarde. Aí eu passei no teste, os caras gostaram muito. E eu também lá no Indiana eu arrebentava, né? E na ponta esquerda. Porque quando eu era garoto era ponta direita. Eu era destro, só chutava com a direita. Aí eu machuquei a perna direita. Aí eu comecei com o futebol de salão a chutar com a perna esquerda. Só com a perna esquerda. Aí quando com 13, 14 anos eu batia com as duas, sem treinar, hein? Só de ficar chutando. E aí eu estudava de manhã, eu estudava à tarde. Então eu tinha que treinar de manhã. E o Dentão treinava de manhã. Aí eu fui pro Dentão. Aí em 76, eu teve teve um coletivo no Campeonato Paulista, ia jogar contra a América de Rio Preto, aí teve um coletivo, tinha preparação e o Piau e o Zé Carlos estavam machucados, que eram os dois pontas. Aí falou assim, ó, então, pega lá um menino lá da base para treinar, para ver o que o Pó ia fazer. Aí o do Juvenil A, que era o Mug, falecido Mug, estava machucado. Aí leva o menino aí. E o Pedro Rocha me conhecia também, deu uma moralzinha, né? Aí eu treinei numa terça-feira, o coletivo foi lá no campo do Nacional, treinei bem no coletivo. Na quinta-feira voltei para treinar no Morumbi um coletivo, joguei no domingo, estreiei e não voltei mais. Que da hora, que hoje não tem mais coletivo para poder mostrar, né, cara? O coletivo normalmente é 11 contra 11, né? Porque não sabe assim, 11 contra 11, e é onde você tem a oportunidade de o treinador ver. A imprensa vê, todo mundo torcedor. Mas mesmo quando é um coletivo... Hoje é muito campo reduzido. Quando é um coletivo ainda é muito mais tático, só para ajustes, né? Para aqui, soltava o coletivo, quer dizer, 1 hora e meia, 2 horas de coletivo. Qual foi um dos maiores treinadores que o Brasil teve? Tele Santana. Coletivo antes do jogo. Era convocado para a seleção brasileira, fazia um coletivo um dia antes do jogo, não queria saber. Quem arrebentasse... E o treinamento baseava em quê? Chute em gol, cruzamento físico, que era físico mesmo, não tinha bola na física, nada, não tinha passinho, não tinha nada, e coletivo. E durante a sua carreira, nos vídeos que a gente assiste, né? Beleza, a gente sabe da história, você saiu da direita, foi jogar na esquerda, começou a usar a perna esquerda, você caiu pro lado esquerdo. E daí você já estava recuperado, você acho que acostumou aí a cortar pro meio, por exemplo, para bater forte com a perna direita. Por que nunca mais você voltou para a direita, já que você era ambidestro, você foi para a direita, às vezes para mudar um pouco o jogo? Por exemplo, todo mundo está acostumado que o Zé cai pela esquerda, corta pro meio para bater com a perna forte com a direita. Que hoje é moda no mundo, né? Você podia surpreender os jogadores estando na direita, cortando e bater com a esquerda, já que você já sabia chutar com a esquerda. Por que você nunca mais voltou? A direita. Duas finais de campeonato, uma paulista e outra brasileira, eu joguei de ponta direita. E eu fiz um contra o Santos, fiz um golaço no meio de campo, jogando o treinador era o Minelli, para dar uma enganada no pessoal, me botou de ponta direita. E no Campeonato Brasileiro de 77, que o São Paulo foi campeão em Minas Gerais, eu joguei de ponta direita também. Aquele gol que você fez de longe, que a bola pegou, você pegou a bola picando? Isso contra o Santos. Você tava na direita, Tava na direita, cortei o Gilberto Sorriso pra dentro e bati com a esquerda e fiz o gol de longe. Agora é o seguinte, eu não gostava de jogar na direita. É questão de posição, sabe? Bem, se eu tivesse na direita, a bola viesse assim, eu tinha dificuldade, eu tinha que ser assim, ó. Claro. Aí eu tinha mais facilidade
porque a facilidade que eu tinha, mais facilidade de cortar para dentro. A segunda opção era para fora. Então você dá uma balançada lá, dependendo para que lado o cara ir para dentro, era para bater pro gol. E aí para fora, chegaram na linha de fundo e cruzaram. E um lateral que te marcava, você falava assim, puta que pariu, hoje eu vou enfrentar esse cara, vai ser foda. Zé Maria. Zé Maria? Nossa, Zé Maria. Era mesmo, negão a saúde. Negão a saúde, cara. E ele era bravo, as bonzinhas assim, mas dentro do campo, meu amigo. E ele não dava espaço para mim, né? Era complicado jogar com ele, porque ele era rápido, né? Nós encontramos força, Zé né? Maria no evento, final do ano, né? Encontramos Zé Maria lá no CT, eu tava lá, ele tava junto lá. A gente foi fazer uma brincadeira com o pessoal daqui, ele tava... Eu sempre faço essa pergunta que pros caras assim, pros atacantes, outro dia eu tava com o Dadá Maravilha. Peguei, Dadá, quem é um cara assim que você falava assim, pô, quando eu for enfrentar, ele falava assim, ó, Luiz Pereira, falava assim pra mim, ele não vai arrumar nada, fica tranquilo, e o que foi treinador, o Jaime, que foi treinador do Flamengo. O Jaime. Jaime. Ele jogou no São Paulo comigo. É, o Jaime. Ele falou, Jaime. O Dadá falava assim, quando era o Luiz Pereira e o Jaime, eu não arrumava nada. Então, É que o Jaime, ele teve uma fratura na perna, né? Depois Mas o Dadá do falou Flamengo, que- quando estava no Flamengo. Depois ele foi pro São Paulo. então, um cara assim, marcador, o O Zé Maria. Zé Maria, E quem que você falava assim, hoje eu vou deitar? Ó, tem Hoje eu vou Não. deitar! não é que chegava a deitar, mas eu gostava de jogar contra o Rosemiro, que apoiava, né? Rosemiro? Rosemiro. Tá aqui, me manda mensagem todo dia de manhã. Ei, pra mim também, bom dia, bom dia. Bom dia, Pô, meu é mensagem da doido igreja. demais. Aí eu coisava, Ele manda Bom dia, mensagem bom todo dia. dia. Rosemiro, Mas- você lembra daquela vez? Não, mas Ele ele... manda mensagem, né, pra nós todo dia de manhã todo cedo. dia de manhã. Mas aí, o que acontecia? Comigo ele não era um bom marcador. Ele era um apoiador. Apoiador. Ele ia pra frente, mas aí eu pegava aquele espaço ali, Ficava comigo aquele- eu aproveitava. Mas, assim, dos times grandes eram mais difíceis, né? Com o Rivelino, que você tem parentesco, só jogou na seleção ou jogou em algum clube? Joguei na seleção com ele. Só na seleção, né? Teve uma época que eu tava voltando de contusão, que ele tava na Arábia e voltou pra cá, que o São Paulo tava interessado nele, né? Queria que ele viesse pro São Paulo. Aí nós fizemos um coletivo juntos. Mas só foi na seleção brasileira. Eu joguei com ele praticamente os 3 jogos amistosos que teve antes de ir pra Copa do Mundo. 78, né? Mas jogar com ele era sacanagem. Nossa. O Rivelino, ele combinava assim, tipo, ia jogar com ele nos jogos que fazia, falava, Zé, se eu estiver olhando pra você, nem vai. Não, é fria, porque eu vou meter do outro lado. Agora, quando eu não estiver olhando pra você, Pode você ir. sai, pode ir, cair vinha de trivela aqui, cara. Nós Sobrar a dois bola que na já fomos frente. jogadores de seleção e participamos de Copa do Mundo, né, em relação a... Olha onde que eu tô. Né? Não, assim, Olha você onde que eu você tô. acha assim, que todo mundo fala muito da seleção de 82, né, do Tele, que né, a gente acabou de abordar aqui. Você não acha que a seleção de 78 ela podia ser muito mais reverenciada pelo fato como foi a história que aconteceu? A gente sabe que aquela montagem do resultado, o Brasil tendo que jogar antes, para a seleção da Argentina já saber o resultado, não poderia ser muito mais reverenciada, cara? Você vê, sabe qual é o problema? E já conta pra nós o que aconteceu, que eu falei da polêmica, já conta pra nós o que Então. aconteceu e se realmente deveria ter sido mais reverenciada pelos fatos O que até. acontecia naquela época? Os jogos não eram televisionados. Porque pra gente. 82 perde. 78 a gente sabe que sai viga com uma armação. Então, agora em 78 a gente estava concentrado e não sabia Ditadura o que mesmo. estava acontecendo. Ditadura mesmo, né? Acho que nós saímos em um mês, nós saímos uma vez para ir no mercado lá e tal. Uma coisa. E aí a gente ficava na concentração direto. E aí os jogos, a gente não viu os jogos tinha que sair o espião da seleção brasileira para ver os jogos com quem a gente ia jogar para poder. Eu não sei, para cá foi televisionado, mas lá na concentração a gente não tinha sabia essa noção. nada, não sabia. E o jogo contra nós jogamos à tarde, acho que umas 2 horas da tarde, contra a Polônia. Acho que nós ganhamos de 4, se eu não me engano. Eu sei que E tinha a diferença Argentina- de e a 5. Argentina E a tinha que Argentina
tinha que meter 5 na seleção peruana. Não, mas tinha que esse jogo tinha que ser no mesmo mesmo horário. Ia ser, mas como era ditadura, fala que o presidente mudou o horário do jogo. A Federação AFA, né? Porque é AFA, não sei se na época era AFA, faz com que o Brasil jogue primeiro para saber o resultado de quanto precisa ganhar. O roupeiro, né? A gente fala que é o mordomo, é do Chimbica. Chimbica. O Chimbica me contou isso tudo no Fluminense, que ele odiava o Quiroga, né? O goleiro que a Argentina não tinha a seleção para meter 5 na seleção peruana. E Não acabou tinha. goleando. Meteu 6, né? Foi 6, né? precisava. Fez o saldo de gol para tirar o Brasil invicto. E na concentração a gente tinha certeza que ia classificar, cara. Com a Certeza. goleada de 4 Pô, em cima da Nós Polônia. falou, bom, nós estamos Tamo bem. dentro. Nossa, viemos saber depois 2 do horas jogo depois, que, sabe? que, ó, estamos fora. No mundo da bola, assim, que acompanha, fala que a seleção peruana, a Argentina não tinha. Tudo bem, tinha lá seu Mário Kempis, tudo, mas não tinha a seleção para meter 6, pelo que jogava a seleção peruana. E o Quiroga, que é do goleiro, isso o Chimbica me contava muito bem que eu joguei no Fluminense. Ele falava, Peto, deu peruano. Todo peruano que chega aqui no Brasil, porque o Peru entregou a parada. Eu lembro que chegou um lateral esquerdo chamado Pessi Olivares para jogar no Fluminense. E o Zé sabe como é que é. Quando o roupeiro não gosta, ele dá o material. E ele dava pro gringo, ele pegava o Pessi Olivares, ele dava o meião furado, o short molhado, a camisa ainda... que a vez lavava de manhã para a gente treinar de tarde, nesse período. Eu digo, vai, não faz isso com o gringo não, o Chimbi. Falou, não. O Quiroga, que era o goleiro, acho que é que o Quiroga, entregou e ele aqui também é peruano, ele vai sofrer comigo aqui o que eu sofri na Copa do Mundo. Pra quem não sabe, né? Pra quem não sabe, na Copa de 78, que o Brasil tinha um timaço, a Argentina, o Brasil estava praticamente classificado, só não ia classificar se a Argentina ganhasse de mais de 5 gols do Peru, que era praticamente impossível. E de repente ganhou de 6. Mas é naquela Não Copa. ganhou, né? Ele foi O campeão. formato da Tirou Copa nós. completamente diferente. 2 grupos de 4 jogavam entre si. Primeiro ia disputar a final e o segundo, terceiro e quarto. Isso aí não tinha nexo. Era outra... Né? Não teve semifinal e final. E aí Quartas vai, e final. E aí vai Argentina e Holanda, né? Argentina e Holanda. Argentina e Holanda. Agora nós jogamos com a Argentina lá em Rosário, botaram a gente num buraco, se era a gente ganhava o jogo se era lá no Monumental. Esse jogo em Rosário, tem uma história no mundo da bola que o Chicão, volante do São Paulo, conta essa história, é volante do São Paulo, Chicão e o Abelão eram companheiros de quarto, você imagina. Nossa, que ignorância. Tem uma história... Mas conta essa história, diz que em Brasil e Argentina tem aquela história que o Chicão passa a chuteira, faz uma lista... E falou, daqui pra cá a Argentina não passa que eu... O Chicão era o seguinte, ele ficou sabendo que ia jogar na pré-eleição. Ele não sabia que ele ia jogar. O Cerezo acho que estava com um probleminha, não sei, ele soube que ia jogar na pré-eleição. Ele ficou assustado. Porque ele devia ter tomado um negocinho à noite lá. E aí, amanhã você Eu falo isso porque... Na pré-eleição, você que vai estar na arena daqui a pouco. O Chicão me chamou um dia para ir na cozinha. E tava lá na concentração, tava frio, né? Tava com um pacote, com capote e nós fomos na cozinha. Eu falei, o que você quer, Chicão? Era moleque, né? Nós vamos comigo na cozinha. Aí ele falou, enfia a mão no bolso. Ele botou uma garrafa de vinho. Ele pediu, põe a garrafa de vinho no meu bolso. Aqui no meu braço. E sai mandando. Vinha vindo o Giolito Coutinho no corredor. Ele fala assim pra mim, não cumprimenta. Não cumprimenta, passa do lado. Nós passamos os dois do lado. Boa noite. Se ele tira a mão da CBD, né? CBD. Que hoje é CBF, né? CBD. E outra... Era presidente, né? Eu lembro que naquele jogo, quem não ficou no banco tinha que ficar na beirada do campo, atrás das placas de propaganda, cara. Com a torcida atrás jogando pedra, jogando tudo. Rapaz, É que podia só ficar 5 no banco, né? Na época, né? Mas e era 22, ficava então tudo, ficava 6 fora. ficou né? a turminha fora lá. Mas foi um jogo, o Brasil merecia ter ganho aquele jogo. E outra coisa que aconteceu foi que o Rivelino entrou no segundo tempo, né? Olha, nessa seleção tinha Rivelino, Zico, você, Dinamite, né? Cerezo. O Zico chegou a machucar, acho que no primeiro ou segundo jogo. Chicão, né? Na seleção, o Amaral. Tinha o Toninho Batista, Baiano, o Cerezo. Toninho Baiano.
Só não tava o Falcão, né? Toninho Baiano. Teve acho que 1 ou 2 jogos que jogou o Nelinho e o Toninho. Toninho Baiano, só pra Pela gente lembrar. direita lá. Na zaga, quem é Dinho, né? O Edinho, Fazia o a esquerda. Amaral, o Oscar. Oscar, né? O Edinho jogava de lateral esquerdo, Os né? goleiros Tinha o era quem? Rodrigo Leão, Leão, Carlos e o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. E até você chegar na seleção, como é que foi a história? Porque você teve uma carreira de ascensão muito rápida, né? Você começou em 70 e quando você foi pro jogo? Pra esse jogo do... Primeira convocação. Não, do jogo. Ele foi muito rápido. De sair do... Você saiu da base, já foi profissional, né? Não saiu aí mais. foi em 76. 76 você 76, eu fui pro profissional. Aí o São Paulo tava numa reformulação. Em 77 foi o Minelli, começou o Campeonato Brasileiro. Aí nós chegamos numa final do Campeonato Paulista. Aí chegamos na final, fomos campeões brasileiros em 77. E quem tava para ir para a Copa do Mundo era o Romeu. Romeu Cambalhota. Romeu Cambalhota. Ele Romeu fez. é irmão do César, né? César Maluco. Ele fez os jogos amistosos com ele, com a seleção brasileira. Aí na volta me convocaram, talvez por... Ele não tem ido bem. Mas o Coutinho me levou também, porque eu era ambidestro, eu jogava pela direita, e o Gil estava meio machucado. Gil era do Botafogo, né? E aí eu acabei fazendo os amistosos aqui no Brasil na ponta direita. Você foi chamado, você foi convocado para a direita. Para a direita. E a primeira convocação, como foi assim? Foi... Alegria só, tomou toda. Quando é moleque, você não... Assim, Não, mas pô, fui colocado pra seleção. fui convocado, pra Copa do Mundo e tal, não sei o quê. E aí tá ali Rivelino, que tinha falecido, Brasil. O primeiro jogo que eu já fiz, primeiro amistoso no Maracanã lotado contra o Peru, primeira bola que eu peguei, saí com ela fora de campo. Eu saí, eu perdi a noção, e o Maracanã era grande. Aí falei, caramba, e agora? Aí o Rivelino, calma, Zé, calma. Aí começou a meter umas bolas aí eu entrei no jogo. Aí sempre a primeira é mais, assim, você fica mais entusiasmado. Depois começa a ficar mais tranquilo. Dentro da carreira, 2 caras, vou te dar a opção de 3, cara. Pra não querer te complicar com um. 3 caras que você jogou, você falou assim, puta que pariu, é foda mesmo os 3. É diferente. Experimenta aí também, vai. Experimenta Um cara que, assim... O Chulapa é um cara que, pra mim, o maior artilheiro. Ele era o centroavante mesmo, goleador, né? No entanto que em 82 ele foi prejudicado porque ele não é um jogador de jogar de costas pro gol. Ele tem que vir em jogadas e não tinha ponta. Eu ia ser interessante. O Soares brincava, né? Então, bota a ponta, Tele! Porque o Éder, baita no jogador, mas o Éder era um meia esquerda, né? Não era um cara de costurar. Fundo e... Aí eu via lá, joguei com o Zico, o Zico Sócrates, Rivelino, esses caras aí são fortes. Muito... cada um de uma maneira diferente, né? Eu adorava jogar com o Chicão. Pô, o Chicão punha a ordem na casa e falou, ó, vai pra cima que eu dou conta aqui. Segura a onda. O Chulapa também, com ele, os caras chegavam pra ele e falavam, vou pegar esse moleque, não sei o quê. Ele falou, se pegar, vai ter comigo. E aí, dá uma aliviada, né? E você, quem que é os caras? Não lembro se você falou quem que eram os caras que você falava, puta que pariu, que cara monstro. Quem que era? Romário acima, o próprio Ronaldo Fenômeno, né? Seria assim um diferencial diferente, né? Diferente. E os caras que você mais curtia? Quem que eram os caras da resenha? Antigamente não tinha muita, era só sacanagem, né? Então a gente gostava de... Fecha aqui, por favor. Não. Fecha aqui que ele vai contar sobre a parte A gente gostava de tirar sarro um do outro. Então, o que eu mais gostava de ver era ver a palavra cruzada dos caras. Do Chulapa, do Chicão. Nossa, ele se divertia. Era muito interessante. Nossa, aí o Chicão fazia a palavra cruzada aí. Era muito comum entre os bolas fazer palavra cruzada. Eu fazia mas aí tem o Chicão lá. Eu li o negócio pra fazer. Quem anda no mar é marujo. E no ar, Araújo.
Eu falei que você ia me dar uma resenha. O chulapa, sabe o que ele fazia? Quando não cabia a palavra, ele fazia um cortezinho assim e enviava. Botava o que ele queria. Marido e mulher dupla. Conjunto de peixes, aquário. Eu não tinha coisa melhor que você juntar e pegar. Deixa eu ver essa palavra. Quando não vai lá no fundo, dá aquela pesquisada pra ver. Mas acho que nem isso os caras conseguiram fazer. Eu acho que nem sabia que tinha lá o. A resposta lá no fundo. Mas eu me divertia demais. Sem contar as histórias que você passava em. E treinador, Zé? Assim, que você falou que foi muito bom, te ajudou muito, e você achou assim diferenciado na época. Eu peguei o Poi primeiro, né? Depois foi o Mário Juliato, depois veio o Minelli, aí peguei o Formiga, peguei o Travalini, peguei o Carlos Alberto Silva. Assim, os que mais eu achava que interessante pela experiência era o Minelli, né? Minelli, porra. O Tele eu só trabalhei na seleção brasileira. Na seleção foi o Coutinho e o Tele. O Coutinho era mais assim, tática, mas o Tele já era o boleirão mesmo, fazia a coisa funcionar lá dentro do campo. Mas assim, o Minelli foi assim, o cara que mais estrategista, né? Só voltando um pouco do tempo. 7-8 daquela tristeza que todo mundo achou que ia classificar. Volta, né? A Argentina é campeã. Não era regime militar, lá era ditadura. Historicamente, eu acho que o Brasil teve regime militar e a Argentina teve ditadura, e no Chile, né? É o que eu penso. E você beirou aí em 8-2. Com quase a mesma barca, porque pegando ali tinha muitos nomes de 7-8 que vão para 8-2, certo? Acho que quase metade da seleção 7-8. Por que não foi? Então, eu quebrei o braço num jogo. Nós fomos fazer os amistosos com a seleção brasileira para a Europa, né? Aqueles 3 amistosos, Alemanha, Inglaterra e França. Na volta, os jogadores de São Paulo, nós éramos em 7 da seleção brasileira, ficamos em Milão para jogar contra o Milan. Jogamos contra o Milan e depois fomos para Los Angeles jogar contra a seleção do México. E na seleção do México eu tinha uma fratura no braço. Fui dar um corte no cara foi me dar um soco. Eu botei o braço aqui e acabou quebrando o braço. Mas ele trincou. Aí eu voltei muito cedo para jogar. Voltei uns 20 dias mais ou menos. Aí eu tava jogando no Pacaembu, Campeonato Paulista, contra o Noroeste de Bauru. E aí eu tomei uma chinela por trás, apoiei o braço e quebrou de novo. Aí não tem jeito, vamos fazer uma cirurgia. Aí foi feita a cirurgia, só que é o seguinte, botou a placa, recuperação agora. Só que não sei o que fizeram também, naquela época, caiu minha mão. Eu não tinha o movimento da mão. Demorou 3 meses para voltar. Então eu ficava treinando e tal, aí treinando eu torci o joelho. Por quê? Você vê, fala assim, olha, é sério, mas tiraram para fazer enxerto no braço da crista celíaca da esquerda. E eu não fiz trabalho nenhum na perna esquerda para reforço, para recuperar. Fui treinar e torceu o joelho esquerdo. Aí torceu, antigamente, você sabe como é que era. Era a radiografia, aí você botava um contraste para saber se o menisco tinha estourado. Aí, o menisco está inteiro, tá, volta a treinar. Aí torci de novo, mas era o cruzado. Aí vamos abrir. Aí o ligamento cruzado. Ligamento cruzado não tinha essa moleza aí. Aí, e o interessante que o Tele me chamou, eles foram em Imbu, ia ter um amistoso da seleção brasileira no final de 81, o Tele me chamou, o doutor Lênio Asmar me examinar. Aí eu fui para lá, ele me examinar e falou, Zé, seu menisco está estourado. Vai ter que fazer outra cirurgia. Fiz outra cirurgia e também não voltei mais, né? Nem para a seleção brasileira, nem mais o que jogava antes. Na época que você foi para a seleção, acho que 78 você estava na seleção, mas daí a badaladona, seleção de 82, você estava entre os melhores jogadores do Brasil e um desses anos você foi considerado eleito, não sei como é que se colocavam na época, o melhor.
Como que era você na... Que ano que você foi o melhor jogador do Brasil? Ó, em 77 eu fui a revelação do Campeonato Brasileiro. Foi o seu primeiro ano. O primeiro ano do Brasileiro. Em 78 eu fui melhor ponta esquerda. Em 79, melhor ponta esquerda. Em 80 eu fui o melhor jogador do Brasil. E você chegar com essa moral na seleção brasileira, como que era com esses caras? Que você sabia, né? Na época, quem que eram os caras? Antigamente era diferente, os caras tinha tanto respeitavam. Tinha, mas assim, os caras respeitavam. Como a gente também respeitava, o que a gente levava uma vantagemzinha é que tinha os contratos com as marcas, né? Adidas e eu passei ali o quê? Em 78, por exemplo, não tinha nem contrato. Né? Pegava a chuteira, mas ficava lá. Agora em 81, os caras levavam a chuteira, primeiro eles iam no meu quarto para eu escolher. Pra você escolher. Aí acabava escolhendo depois que ia ver o que. Eu peguei assim, o gostoso, é que para mim não muda nada, né? Mas que eu fui em 80, mas os caras que tinham no futebol eram feras, né? Então, mas... E quando você teve a baixa da lesão, como que ficou o grupo de vocês, assim? Eles sentiram muito de você, meio que, vamos lá, vamos colocar aí meio que sei lá, o Neymar machucou e não vai mais, a galera sente. O que você sentiu da galera que tava com você? Não, eu acho o seguinte, o Vampeta pode dizer, o jogador não esquenta muito a cabeça com isso de... Os bolas assim, numa seleção... E até mesmo num clube, se você está machucado, quem sente mais são os dirigentes, são a comissão técnica. A gente mesmo. Mas o jogador mesmo fala, machucou, né? Foi outro. Você está dando oportunidade para outro e tal. E um grande concorrente seu, que você fala assim, pô, amanhã vai ter convocação da seleção. Pode ir eu ou pode ir A, B ou C? Ó, ali... Você tinha pra caralho. Ali era... Tinha tanta opção hoje... Era eu, né? É o Joãozinho do Cruzeiro. Joãozinho ponto esquerda. Zezé do Fluminense. O João Paulo. O Papinha. O Uri Geller do Flamengo. E o Éder, né? Então, acabou. Esse é o único concorrente pelo lado... Mas a gente não tinha jeito, né? A hora que aparecia o jogo... Fica quantos anos como atleta do São Paulo? Fiquei 11 anos como atleta. Sai de São Paulo, vai pro Santos ou pro Japão primeiro? Pro Santos. Vai pro Santos, depois vai pro Japão. Depois do Santos fui pro Vasco. Verico Miranda me levou pro Vasco. Fiquei um ano no Vasco. O Vasco era o time... E eu fui campeão com o Santos em 94 e campeão com o Vasco em 87. E eu fui em 88 pro Japão. E aí com essas feras todas, né? Giovani, Romário, Dinamite, ali era uma fumada. Mauricinho já estava nesse time? Mauricinho já estava nesse time? Mauricinho na ponta direita, e eu praticamente o Eurico Miranda... Ele mora lá em Ribeirão, encontrei com ele semana, faz mais ou menos um mês. Ele não sai de lá. E aí o Eurico me levou para dar uma cutucada no Romário, que ele estava começando, né? Porque o problema do Romário era com o Dinamite. Pelo nome que o Dinamite tinha lá, tal, o Romário queria... Você conhece bem o Romário. E aí, mas comigo o Romário era 10, assim, tipo... Foi interessante até que a gente meio que disputava, ele gostava de jogar pela esquerda, né? Ele não era um que ficava para a direita e não caía pela esquerda. Teve um jogo contra o Corinthians, que nós jogamos juntos, ele jogou por dentro e eu joguei pela ponta. Jogava mais perto e dentro da área, né? Sempre foi, mas né? bem pelo lado esquerdo. Pelo menos no começo era assim, porque na verdade quando acho que ele começou, ele jogava de ponta esquerda. Não virou aquele 9. Usava 11, né? Usava 11. É por isso que a camisa dele é 11, né? E aí eu recebi um lançamento assim, um cruzamento, na linha da grande área, eu dei um corte, o Valdir Pérez saiu, e eu dei um tapa pra cá e olhei. Dava pra fazer o gol, mas ele vinha atrás. Aí eu peguei, joguei pra trás e ele fez o gol. Aí ele veio me abraçar, entendeu? Que é difícil o Romário fazer isso aí. E depois desse dia ele falou pra mim, ó, o único cara que eu aceito jogar no meu lugar é você. Mas aí eu saí do Vasco, apareceu uma oportunidade pra eu ir pros Estados Unidos, né? Mas ali já estava praticamente
pelas contusões, aí aqui eu não ia ter muita... E eu estava quase indo, mas apareceu o Japão. Eurico Miranda me liberou e eu fui pro futebol japonês, fiquei 8 anos lá. Zé, mas como que você ficou depois da cirurgia, depois de não ter ido pra Copa? Como que ficou o seu rendimento do cara rápido? Eu perdi de velocidade uns 30%, de agilidade também, caí demais. Não é que eu caí o meu futebol, teve jogadas, ou teve jogos que eu arrebentava, voltei. Mas aí o jogo seguinte é complicado, o joelho inchava, tinha que fazer peso, não tem esse tratamento que tem hoje, né? Esse cuidado que tem hoje. Então aí eu não conseguia manter o mesmo rendimento. Nessa sua ida para o Japão, Alcindo já estava lá, os Zico já tinha? Eu fui o primeiro. Você foi o primeiro, né? Na verdade, quem foi o primeiro? Né? Primeiro foi o Oscar. Porque Careca foi uma baca da... O Careca foi eu que levei quando era treinador. O Miller, o Careca, o Renato. Eu levei também pro meu time. Foi uma galera depois. Aí vem, César. Vem depois. Mas isso foi em 88. Era amadorzão, era bravo, hein? Cara... Eu cheguei um dia pra minha esposa e falei assim, vamos... Você ficou quanto tempo no Japão? 8 anos. E o que era pior, adaptação ou o jogo? Ou futebol? Adaptação ao país ou futebol? Tudo. Eu cheguei lá, era amadorzão, em 88. Um frio do caramba. Você ia treinar... Fui em Caxiua. Caxiua. Tem o... Tem o Caxiua Rei Sol. Caxiua Rei Sol. Antes Caxiua era Itachi Futebol Clube. É o amarelinho, né? Eu fui contratado como... Eu fui indicado pelo Oscar, entendeu? E eu fui contratado para trabalhar pela empresa. Não podia ser pelo futebol porque não era profissional. Então os jogadores das empresas, assim, do time, trabalhavam na empresa de manhã e treinavam à tarde. Aí bebia pra caramba, ia jogar o final de semana e não tava nem aí. E os treinamentos eram terríveis. Treinamento com japonês, bate-bola. Hoje vai ter bate-bola, beleza. Não aparece dois, aparece uma mágoa. Não, mas tinha uma fila, frio de 5 graus, tinha uma fila de 30. Você pegava a bola na mão e esperava 30 bater na bola. Pra você bater e outra. Treino de finalização, então. Então, finalização. Aí se você chutasse a bola fora, você tinha que buscar. Rapaz, era... Doutrina mesmo. E aí eu fui na segunda divisão do futebol japonês. Aí subiu pra primeira, aí eu joguei... Então, nessa época você e Oscar, então, os pioneiros. Os pioneiros. Depois acho que 1 ou 2 anos depois, veio o Zico. Rui Ramos já estava lá? Já. O Rui é japonês. Japonês. Esse estava só anda com a viola, ele veio... Já encontrei aqui 3 vezes, São Paulo, toda vez que vem me liga, tomamos um gelo. O que tinha ido antes, o Milton Cruz tinha ido antes. Milton por Will Miuri, o Oscar pela Unissan e eu estava pela Itachi. Aí eu fiquei 2 anos jogando, 3 anos como auxiliar técnico de um treinador japonês, que lá é assim, né? O diretor técnico e os coaches. Então eu passei a ser um coach. Então eu que dava o treinamento, o cara escalava os times. Aí depois eu passei a ser o diretor técnico. E aí foi que o Careca, o Nelsinho... foi uma vaca. Edilson... Alcindo. Sampaio... O Edilson foi pro Caxiua Rei Sol. Com o Careca... Com o Careca, mas com a saída do Miller. Foda. O Miller, eu levei o Miller... Começou um monte de brasileiro. Aí o Miller não se adaptou, voltou, aí eles levaram o Edilson e o Antônio Carlos. Antônio Carlos, Careca e... Eu lembro, jogava de 3 no mesmo time. Ô Zé, você foi... Fala japonês, Zé? Eu arranjo, foi na raça, né? Quem fala bem são minhas filhas, foram com 2 e 4 anos, foram alfabetizadas no Mas chega um japonês aqui agora, aqui tem descendência, chega aqui... Tem nada, começa... não, cara. Sou italiano, pô. Sou japonês, samurai. Sou bolzani, pô. Já pro samurai, mas já tem... porque a história conta. A história conta, os italianos são muito amigos dos japoneses na Segunda Guerra Mundial. Aí começa cara. A tríplice aliança. Hitler, Hinochito e... Olha os caras derrubando nós aqui. Zé, mas assim, se jogador japonês aqui tiver numa resenha, você entende alguma coisa? Ou pega alguma coisa? Se a gente falar devagar, bem... porque lá no Japão é muito assim, né? Tem lugares, tem pronúncias assim que
É que nem aqui no Brasil, né? Você tem lugar que você não consegue entender, mas dependendo do lugar você consegue pegar e começa a vir e aí você começa, às vezes, começa a O conversar. Brasil proporciona isso. Você olha para esse rapaz aqui. Você disse que ele é do Paraná e é italiano. E que faz churrasco. Faz churrasco. Vende madeira e faz churrasco. Italiano, ainda mais que você parece um lutador de sumô. Aí, tá vendo? Mas tá tirando de Não, cor mas também, então. pelo coquezinho, não pelo tamanho. Os caras são Samurai, muito. então, Não. Zé, pô. mas Sumô, pode ele ser. falou, Você falou o que povo já, saiu andando. você falou que japonês, italiano, essa mistura de Segunda Guerra Mundial, tá tudo junto ali, ó. Mas você vê como é Alemão, interessante, né? italiano e... Fala no Japão. E japonês. A minha filha, a Thaísa, ela é medalhista olímpica no revezamento 4x100 em Pequim. Ah, é. Lá no medalha de bronze, lá, com o negócio da Rússia. Ela começou a correr no Japão, com 2 anos de idade. Aí veio pro Brasil, começou aí, a gente ia acompanhar, não imaginava que ia chegar no final, ela foi pra Pequim. Tem uma história dela correr com... Tipo, pra fora do estádio lá, não tem uma história que vocês deixavam ela correr? Porque é com- o seguinte, com ela não 3 tinha anos, paciência para corrida de longa distância, para ela tinha que ser rápido. Era que nem eu, né? Não tinha. E aí, eu às vezes saía para treinar na calçada, ela ficava olhando pro ônibus e eu tinha que chamar a atenção dela. E teve uma competição numa cidade, onde saía de dentro do estádio, dava a volta no estádio e depois entrava de novo. Na largada, ela saiu em primeiro lugar do estádio. Com um menino, menina, saiu rasgando o estádio. E na volta? Onde é que tá? Daqui a pouco chega ela, andando. Eu falei, vamos, Thaís, no estádio. Ainda tinha quase uma volta, ainda chegou em quinto. Mas era assim. É rápido, né? Mas lá no Japão os caras incentivam bastante. Não é resistência, né? Era E mais... como que ela tá hoje? Tá casada, tem um netinho, o João Gabriel, tá trabalhando pro COB, né, Comitê Olímpico Brasileiro, na Federação Paulista aqui, fazendo eventos e tal. Até quando que ela competiu? Acho que a Faz muito. última competição... depois teve, eu não lembro direito, mas ela tá... Depois ela chegou a ir pro PAN, mas depois de Pequim acho que ela não foi mais, porque aí vem as contusões, é fogo, né? O atleta sempre, no final, principalmente, vai De ficar alto mais velho. rendimento. Você tem quantos? Tem duas? Tem 3 filhos, a Larissa, que é a mais velha, que tem a netinha Elisa, a Thaísa, no meio, e o Zezinho, né? O Zé Júnior, que é o da Carmel. Já aproveitando a deixa. Aí, ó. Que é o proprietário da Carmel. Por favor, aqui. Vocês acham que hoje a gente ia servir um churrasco pro Zé e não ia ter sobremesa? Por ele, tá? É boa. Essa é boa. Olha lá, consegue pegar aqui, ó? Mostra aqui o que ele trouxe pra nós. Tem mais do lado aqui, peraí. Aqui também. Tem mais do lado aqui. Tô acostumado com carne, Zé. Ó! O que trouxe pra nós aqui, Ivan? Aí sim, ó. Que da hora, obrigado. Uma caixa Zé. repleta de amor. Que Aí, da ó, hora. Aqui, ó. Deixa eu ler aqui. Leia, Uma por caixa repleta de amor em forma de coques. Aproveite cada mordida. Obrigado, Zé. Obrigado, Zezinho. Que da hora. E o Zezinho, que agora vai dar um netinho, o Luca, agora em abril. E o Zezinho bate a bola, assim, amador. Então, ele jogou no São Paulo. Jogou no São Paulo também, profissionalmente? Aí não, jogou Na até base. uns 13 anos, eu tava na base. Aí esse cara começa a querer comparar. Aí ele foi pro Paulista de Jundiaí. Aí depois ele recebeu um convite para ir para os Estados Unidos, no high school. Fez 2 anos de high school, 2 anos de universidade, 4 anos de universidade, foi para Los Angeles. Então ele foi naquela fase que os caras estavam levando jogador de nome para lá. Aí ele voltou pro Brasil, aí ele ficou treinando comigo no Ituano como auxiliar, foi com o Elano pro Figueirense, lá em como auxiliar também. Aí ele largou tudo e montou essa... Ô Zé, e agora vamos falar um pouco sobre o futebol atual, né? Porque às vezes a gente quer falar sobre o futebol atual, comparar com o antigo, o pessoal fala que é saudosismo, não sei o que, papá. Como você vê hoje o futebol mundial? Não, primeiro eu vou começar com o futebol brasileiro. Futebol brasileiro atual, o que é que você acha? Perdeu muito daquela essência. Eu ainda peguei essa essência. Você acha que... O que é que você pensa hoje?
A hora que você vê um jogo, você fala, bota um ponta, professor. Não. Hoje tem um monte. Mas jogar, Jogar. todo mundo hoje Eu tem. acho que hoje uma das grandes, muita gente não fala isso, né? Mas um dos grandes problemas que eu acho que foi a caída do futebol brasileiro foi quando padronizaram as medidas do campo. Tombo reduzido. Não, e do campo de jogo também. Você pode ver no Morumbi, eu acho que foi 2 metros, 2,5 metros de cada lado, estreitou e diminuiu. Por causa da Copa do Mundo, né? E isso o brasileiro, o jogo ficou muito junto, não é que, acho que falando antigamente corria menos, não é que corria menos, tinha mais espaço, tinha mais enfrentamento. Hoje já não tem tanto, né? Porque fica aglomerado ali. Por exemplo, você ia jogar no Maracanã, você chegou a jogar no Maracanã, eu tava na ponta esquerda, eu não chegava à ponta direita. A bola, se eu virasse uma bola, não chegava do outro lado. Tudo assim mesmo. Tá aí o Morumbi, o Serra Dourada, então. Serra Dourada a gente vai lá que é o maior. Entendeu? E um dos problemas foi esse aí. Outro foi essa situação de comparar com o futebol europeu. Não tem nada a ver. A tradição do futebol brasileiro é diferente. Eu trabalhei muito tempo na base, 9 anos no São Paulo na base, 3 anos na Ponte e 3 anos no Ituano, lá junto com o Juninho. Pô, os caras estão fazendo um trabalho meio esquisito na base, entendeu? Estão querendo formar jogador para jogar para a Europa. E estão deixando de formar jogador para jogar aqui no Brasil. Você que formou o Martinelli, foi, não foi? Ó, a gente falar que formou é uma coisa muito mais... Mas ele estava lá... Mas eu trabalhei com ele, foram 2 anos, 3 anos, desde o Sub-17 até o Sub-20, até ele ir profissional, eu trabalhei. E nós fizemos um trabalho legal com ele, né? Porque o menino Tá bem demais, hein? Tá bem demais. Tem que ser convocado. Não, E te falo mais, eu vou falar aqui, ó. Tite fudeu ele, irmão. Quando eu falo fudeu, assim, Tite convocou, levou pra Copa do Mundo. Mas quando o Martinelli é o melhor jogador da seleção, arrebenta no jogo, não jogou mais. Até hoje eu me pergunto, bom, o Martinelli entra, não sei se é contra a Coreia, não sei contra que é o jogo da seleção, ele arrebenta. Próximo jogo, oportunidade, vai sair jogando, vai ficar no banco, vai entrar. Não botou mais. E o Martinelli era assim no Sub-17, no Sub-20, no profissional. Dependia, eu fiquei com ele no Sub-17, depois fui junto praticamente com ele pro Sub-20. No começo do profissional, ele teve um probleminha porque ele precisa de liberdade. Você pode ver, já que ele joga no Arsenal, ele não tem... Ele fica pelo aquele lado, mas ele vai lá buscar leve, tem que liberar, não pode robotizar ele, engessar ele num canto, que aí ele se perde. Mas ele pega a bola, vai pra cima. É um destro que sabe trabalhar bem do lado esquerdo. Ele mete o gol também. Ô, Zé, deixa eu perguntar porque a gente já passou pelo assunto. Quando você foi pro Japão, a oportunidade de ir pro Japão, que você falou, a oportunidade de ir pro Japão, você tomou a decisão de ir pro Japão por conta de oportunidade de continuar jogando futebol ou por parte financeira? Tipo, a galera já tava olhando pro Japão de um jeito diferente naquela época, não tava? Mas é o seguinte, uma parte foi financeira. Porque tava brilhando os olhos de bastante gente, né? Aqui no Brasil, pra mim, era o Vasco ali, eu acho que ia encerrar a carreira. Ou ia jogar com um time menor. Não, eu não via... Você vai com quantos anos pro Japão? Fui com 33. E aí, eu parei com 33, eu fui com 30. Eu parei de jogar com 33, eu parei de jogar. Foi em 90 que eu parei de jogar. Você contou aqui antes do programa quantas lesões, quantas cirurgias? Não, e eu fui pro futebol japonês também. Uma que eu estava indo para os Estados Unidos. Grana não era lá essas coisas, porque estava começando o futebol lá também. E eu ia até para Fort Lauderdale, que o Carlos Alberto Torres ia ser o treinador. Mas eu ia fazer escolinha, essas coisas todas, né? E aí, logo assim, apareceu o Japão. Em termos de grana, não era, mas era maior que aqui no Brasil, um jogador top. Entendeu?
E você comparava com o top de seleção brasileira, eu ia ganhar a mesma coisa. Mas eu fui pro Japão também, assim, falava, vou lá, fico uns 2 anos e volto. Tinha feito um contrato de 2 anos. Mas acabei ficando 8 anos lá, né? Então... Você pegou a parte da virada do futebol japonês amador, Sim. aquela parte mais bombástica. J-League, né? Então, eu tava nesse processo... Você tava de treinador? Então, o Itachi não quis entrar nos 10 times que formaram a J-League. Eles montaram 10... Quem quer? Esse quer, esse quer, esse quer. O Itachi não quis. Mas depois que viu que tinha sucesso, aí falou, não, eu quero entrar. Aí o primeiro ano aumentaram para 12. Aí, abriu uma chance pro aí Itachi. depois, não abriu, não. porque não conseguiu. Eu não era o treinador ainda. Não conseguiu, era outro treinador. Aí, até nessa época aí, levaram um coach alemão com um treinador japonês, outro que eu não conhecia, mas eles não queriam me deixar voltar para o Brasil. Pediram para eu ficar como um diretor ou olheiro, alguma coisa. Acabei ficando lá. Aí depois esse cara não conseguiu subir para a J-League e me colocaram como treinador. Foi aí que eu levei o Careca, o Nelsinho, o Careca, montamos um time e subimos. Eu era o treinador quando ingressou na J-League. Que da hora. E como treinador, quem mais de garotada que deu muito bom, assim, muito sucesso, que passou por você na base? Além do Martinelli que a gente primeiro falou. foi o do São Paulo, foi o Breno. O zagueiro? O zagueiro, um baita no zagueiro. Se Baita perdeu, bonito. né? Aí depois tem o Casemiro, tem o Lucas. Né? Tem vários jogadores jogando aí. Não chegaram ao nível de seleção brasileira, mas... Que deram muito certo. Foi uma turma. O Oscar, né, que foi lá, acabou indo pra Tá na China até hoje, cracaço. Dizem que ele vai voltar pro São Paulo, né? Mas não sei como é que... Eu tava lendo que o contrato dele acabou, os caras não vão renovar e pra mim ele foi o melhor jogador, apesar dos 7-1, pra mim ele foi o melhor jogador do Brasil naquela Copa. Ô Zé, e tem alguém hoje que faz o seu papel em campo que é, como é que a gente pode dizer? Que pode vislumbrar a gente, que fazia o que você fazia em campo? Tem alguém? Que você fala, putz, esse cara é bem no meu estilo, ou esse cara pode, ou tá fazendo o que eu fazia? Tem alguém? Do Brasil, é claro. Diferente, né? assim, a gente não... O estilo é diferente, né? Aquela jogada de fundo, que você ia na linha de fundo. Hoje o Vini Júnior joga bem puxado para a esquerda e vai até a linha de fundo também. Mas o ir na linha de fundo não é você chegar e entrar para uma diagonal. O ir para a linha de fundo é você ir na linha de fundo. Né? Por exemplo, eu tinha a linha lateral aqui, eu tentava trazer um pouquinho para dentro, mas aí eu jogava na linha de fundo para cruzar essa bola. Esses jogadores dificilmente, os atuais, dificilmente fazem uma jogada de linha de fundo para cruzar. A primeira opção deles é fazer a jogada por dentro, para ter a facilidade de fazer o gol, essas coisas. Mas para chegar na linha de fundo e cruzar, agora para isso aí também precisa ter um cara lá dentro da área, um ou dois caras dentro da área, para poder concluir a jogada. Então isso aí também era treinamento, entendeu? Mas a minha opção era fazer assistência primeiro, mas eu tinha o recurso de bater pro gol. E você acha que você ia se dar como hoje, com esse jeito, esse estilo de futebol que a maioria tem hoje? Eu acho que ia me dar bem, viu, cara? Com esse gramado. Outro dia entrei no Morumbi, cara, agora que eu fiz, falei, meu Deus do céu. Se esse Morumbi fosse desse jeito antigamente. Estamos no evento com o Careca, Careca, Dario Pereira. Aí, falaram isso a mesma coisa que você está falando. O Dario, olha só. E o Morumbi hoje é um tapetaço. E o material? Você tinha, Vampeta, você tinha uma chuteira, 2 chuteiras no máximo. E olha, você tinha que cuidar com carinho aquilo ali, porque senão
dar um bichinho pro roupeiro, pra ele engraxar, pra ele cuidar, porque se estourasse aquela lá, passar um sebo, pra vir outra... Massagem de sabão de coco. Não, e outra, eu ainda tinha, quando eu tava na seleção brasileira, eu tinha Adidas que me mandava. Mas mesmo assim, Adidas era só quando ia pra seleção que os caras mandavam chuteira a Copa Mundial de fora. Segura a onda. Se não era aqui, era não era jogar todo dia. Não, né? não era nem de couro, Adidas nada. Milano e Adidas Copa Mundial. E aquilo Mundial. ficava pesado, quando molhava, o pé ficava rodando lá dentro. E outra, você tinha que alaciar a chuteira. Passava uma semana inteira, 15 dias, botava um balde de água. Colocava pesava dentro, cara, né? Pesava dentro, enchia de meião. Era completamente diferente. O material, o short, pô. Antigamente não tinha colete, Vampeta. Era coletivo camisa sem camisa. Você treinava coletivo de tênis rainha. Aí você vê que era bom mesmo. Tá de sem camisa E de hoje, vendo tudo isso, nessa vamos dizer, moleza, porque é difícil, né? O cara hoje tem que estar muito bem preparado fisicamente também, né? Mas o que te irrita hoje do estilo de futebol, dos jogadores? Tem alguma coisa que te pega no pé? O que me pega no pé em algumas situações é muito mimimi, sabe? Muita frescurinha. E outra coisa, muita reclamação, cara. Não sei, os caras reclamam de tudo. Tanto treinador como jogador dentro de campo. O jogo ficou chato, né? O que eu fico irritado é que às vezes eu tô assistindo o jogo, eu fico irritado. E também de alguns comentários, entendeu? Narração, comentário, você vê, eu assisto um jogo, eu ponho no mute e ligo na internet. Porque na internet, eles estão falando mais a realidade do que acontece no jogo do que aquilo que os caras querem explicar o inexplicável. Tem mais vibração, né? Muito mais vibração, que era antigamente na rádio, né? Rádio. Então, o que eu faço, eu me divirto. Minha esposa fica doida da vida comigo. Eu falei, não, deixa aqui quietinho. Vamos lá, Zé. Futebol atual. Me dá o nome de 2 treinadores do Brasil que você acha que é fera e 2 europeus. E 2 jogadores também brasileiros e 2 europeus. Pode ser 3. Europeu, Guardiola, acho que pra mim... O principal ali é difícil, não é questão de falar assim, não, em todo lugar que ele vai, e outra, ele é a mesma trabalho em todos os times, mas tem sucesso em tudo quanto é lugar. No Brasil, cara, assim, que tem feito sucesso é o português lá do Palmeiras, o Abel. E também, vamos ser sinceros, né? Ele teve um apoio em todos os momentos, né? Porque no começo também... Deixaram. No começo, ele começou a ter problema lá, né? Bancaram, deixaram e ele cresceu. Acho que no Brasil... E a seleção está bem entregada na mão do Dorival? Eu acho que tá. A oportunidade era dele mesmo? Eu acho que sim. Eu até achava que a oportunidade era, antes do Diniz, era do Dorival. O Diniz eu achava que não ia se dar bem. Não, estou falando assim, pelas conquistas, tudo, tempo de carreira, achava que o Dorival ia bem antes do Diniz. Porque sabe que é alguma diferença do Dorival, que ele vai se dar bem? Porque o Dorival não é um treinador de treino. Ele é um treinador de... Dia a dia. O Diniz já é treino. Como é que vai treinar uma seleção brasileira? Não é possível. Agora, o Dorival tem condições de reunir aqueles jogadores que... Ele sabe que vão resolver o problema dele e montar o time só Você na conversa. Você é a favor de um treinador estrangeiro na seleção? Não. Eu também não. Então compartilhamos das mesmas ideias. Não sou porque não tem nada a ver, cara. Aí ia complicar mais ainda o futebol brasileiro. Já tiraram aquela tradição do futebol brasileiro, já mandando pra fora, jogador, trazendo de volta. E aí colocar um treinador, pô. Você foi na CBF tomar curso? Fui. Você tomou curso com aqueles caras? Tomei. Como é se sentar e olhar? Não acredito. Eu fiz o curso. Não tem que fazer pra fazer o quê? Ele tá entendendo. Mas ele teve. Você sabe quem dá o curso pra nós? Então, mas é que ele teve que fazer, né?
Era inevitável, É né? obrigado aí, mas a vontade de mandar todo mundo pra puta que fazer, pariu. Não, mas o legal que eu fiz junto com o Pracidelis, o Kaká, fiz com... Agora, Aí tem uma resenha. Mas falou assim, quem dá o curso? é brabo. Tudo bem, você, Tem- você foi lá, tudo. Eu não fui, mas quando eu fiquei sabendo, não vou sentar. Eu não sento pra soltar aqueles caras nem fudendo. Tinha alguns que era difícil de... Cara, você... Aí, O que ele tá falando? Tipo, o que ele tá falando? Não, e o pior é que não viveu, pô. Não, sabe o que acontece? Tem algumas coisas que são Fique interessantes. bem claro, não é porque o cara jogou, tem que ser. Não. Mas tem cara que não jogou, não fez nada e não é nada. E vai dar curso. Mas aí que tá o negócio, né? Eu falo assim, por que os ex-jogadores perderam espaço no sentido de ser treinador? Porque por preguiça. Não digo se esse aí era obrigado, mas ele podia dar uma Ali. estudada, dar uma fazenda. Então você pegava antigamente, parava de jogar, ia como treinador da base e tal, mas não. Só que o futebol estava evoluindo e os caras pararam no tempo. Aí o que aconteceu? Começaram a vir preparadores físicos, os caras saíram da universidade, academia. que faz um curso lá fora, que faz uma coisa, começaram a fazer lá os esquemas e aí ganharam espaço. Aí nós perdemos esse espaço. Esse espaço de treinadores estrangeiros nos clubes poderia ter sido evitado ou era inevitável mesmo? Porque até então os caras muitos deles fazem ótimos trabalhos aqui. Poderia ter nos sustentado só com os nossos ou era realmente inevitável? Tipo igual os brasileiros quando iam para a Europa e tudo mais. Eu acho que poderia ser evitado. Poderia eu ter acho que sim. mais nosso. Eu acho que tinha bastante gente boa. Os mais antigos, sim, não sei. Poderia aparecer agora, mas não tiveram oportunidade. Ou se tiveram oportunidade, muito pouca oportunidade. Por exemplo, aí fala dos treinadores portugueses. Pô, Portugal ganhou o quê? Quem fala Cara, isso é Luxemburgo. Eu gosto Não. disso porque o cara chegou. Velho, o povo, vem cá. Se eu chego aqui pra você que tá aí, ó, você tá aí com uma faca, habilidade, fazendo churrasco. Eu nunca fiz um churrasco na vida. Como é que eu posso te dar aula, irmão? Mais ou menos isso. Não é assim tão profunda. O cara nunca fez nada, mas tá. Mas Aquele ditado popular é banana comendo macaco. Mas, ô Vampeta, eu vou te falar uma coisa. Esses portugueses que estão vindo de lá para cá estão conhecendo melhor, tirando melhor dos jogadores brasileiros que os brasileiros. Os treinadores brasileiros querem inventar. Esse é o problema, cara. Quer copiar eles não estão copiando, eles estão olhando. Eles chegam aqui, pegam o Fala, jogador. opa, Esse aqui jogador aqui tem coisa porque boa. Coisa boa. Lá em Portugal não tem. Aqui tem coisa Aí os boa. caras falam, bom, ele consegue fazer o que eu quero. Aí tem mais respeito do que os brasileiros. Aí chega um brasileiro, sabe? Eu lembro que eu brigava com os caras na base, assim, tanto no São Paulo, porque o cara vinha com um negócio, isso aqui é formação, cara, você tem que formar o jogador brasileiro. Ele tem criatividade, tem que estimular a criatividade dele. Porque ele é melhor, ele é driblador. Pô, deixa o cara driblar. Mas não, toca na bola. Toca na bola. Pô, tem hora que você tem que tocar, que nem o Oscar. O Oscar driblava na época da base. O Lucas também. Driblava todas. Pô, tem hora que não dá. Segura. Né? Na hora que não dá, você vai tocar, vai sair na frente, aí você vai embora. Entendeu? E coisas que eu aprendi lá atrás, que eu também só queria driblar. Aí eu chegava um minério pra mim, né? Toca uma e vai em cima a outra. Entendeu? E fica guardando, você acaba... Você é treinador de base, peraí, essa aqui só pra... Mãe de atletas, pai. Conta aí. Como é que é? Meu filho... Escutava muito, Zé? Escuta. Já falava, né? Todo jogador fala, meu filho joga muito, não sei o que. Jogou onde? Não. Ele ainda está começando. E aí? E outra, não vamos longe. Pai e mãe, todo cara. Agora, os empresários são os piores, rapaz. Vai na diretoria. Nossa, esse é o maior problema que eu tinha. Tinha alguns que iam direto, né?
É difícil, cara. Uma Olha, das então, coisas do futebol brasileiro eu na tenho- base é esse problema de... Eu tenho mais uma para fazer, mas antes eu quero agradecer a Dinox, que é a patrocinadora aqui do nosso podcast. Não, podcast não, nosso programa de bate-papo. Você já tinha participado de um programa com churrasqueira no meio da resenha assim, Zé? Nossa. Meio diferente pra você? Até eu falo, é verdade mesmo? Tá e nós Dentro estamos- de um escritório, né? Dentro de um escritório, hein? Aqui num recinto, num recinto, né? Num lugar fechado aqui, sem fumaça, sem... Dá pra ver alguma coisa aqui, fumando aqui, ó. É, a Dinox e Soluta, que são os patrocinadores aqui. A gente tá dentro do grupo Soluta com a Dinox na mesa da churrasqueira. E para você que acompanha aí o Campeões da Resenha, a gente tem um cupom para você que quer adquirir a sua Dinox. Essa daqui é elétrica. É a única churrasqueira elétrica do mundo que faz churrasco de verdade. É só você entrar no site dinox.com.br, escolher os seus produtos, acessórios. Eu posso indicar, tá? Se me chamar, eu posso dar o meu palpite para você. E na hora de finalizar a compra, coloca o cupom RESENHA. Ele dá 10% de desconto em qualquer produto da marca, beleza? É isso aí, tá pago o boleto. E agora eu vou perguntar pro Zé, você acha que a nossa seleção, a nossa não, né? A nossa seleção de um futuro próximo vai ganhar alguma coisa? Eu... Só o meu silêncio já pra mim já tá respondido. Não, assim, eu acho que a seleção francesa hoje tem Pra mim já foi, né? Por exemplo, a França perdeu a última Copa para a Argentina, que tem um monstro lá chamado Messi, mas também os melhores jogadores do mundo. Tanto que foi com uma disputa de pênalti. Hoje que tem os melhores atletas é um país menor do que o Sergipe, que é o menor país nosso aqui, são os franceses. Eles conseguem, acho que estão um pouco acima das demais. Acho que o Brasil, Espanha, Argentina, Alemanha, Itália, está tudo aqui no mesmo nível. Acho que a França um pouquinho, isso é o que eu acho. também. E o Não é, assim, interessante... não é um negócio... O interessante é que antigamente tinha o fator surpresa do jogador brasileiro, não estava jogando fora. Um ou outro tal. Ninguém sabia quem era, Hoje estão né? todos eles jogando Por fora. exemplo, vi um alemão que nesse falou, ó, vamos fazer amistoso, Alemanha, Espanha, Itália ou França. Aí o cara olhava assim, o gringo olhava lá, pô, quem é esse Zé Sérgio aí, mano? Quem é esse baixinho aí? O cara não sabe o que é. Não, depois Será ia que ele saber tira na- pra dentro? Ele vai saber depois que tomar 3. Os caras não gostavam de jogar contra nós, né? Não, de Nem jeito amistoso, nenhum. nem Uma nada, vez né? nós jogamos contra a Rússia no Morumbi, São Paulo e Rússia. Rapaz, peguei o lateral direito dele. Mas O engoliu. cara saiu com a mão nas costas aqui, o da esquerda veio pra direita, rapaz. Cara, de tanto Drible, vai saber que quem eu é. tenho. Mas ele, assim... eles evoluíram pra caramba também, né? Em termos de marcação, são mais espertos. Mas antigamente não. Antigamente você dava um corte pra Não cá, tinha o cara cintura, virava... eles não tinham cintura. Eles viravam de costas. Hoje, porque assim, quando nós fomos colonizados por africanos ali, por portugueses, essa oxigenação que tem no Brasil, os alemães não tinham, era só alemão mesmo, irmão. Então se driblava, ele não sabia. Hoje você vê alemão habilidoso. Não, em Hoje inglês... Você vê inglês habilidoso. Você pega aquele É. Harry Kane jogando, pô, não é perfil de jogador inglês o Harry Kane. O De Bruyne jogando, jogador belga. Belga. Então tem alguns jogadores assim que eu fico olhando, acompanhei o futebol mundial, e digo, pô, esse cara é o naipe de brasileiro jogando. E o cara é gringo. Não, E o cara tá- é gringo. Quando a gente vê assim, algum africano, a nossa estrutura estão assim, a minha direção, você fala assim, mas quando você vê um inglês driblando pra caramba, ó, um alemão, que não é um comum. E A Itália sempre com aquele sistema defensivo, Sempre, pá, sempre. pá. E acho que era por isso que os caras não gostavam muito, né? Porque tá lá o cara fazendo o trabalho dele, de repente vai jogar contra a seleção brasileira, a chance do cara falar, meu, perdi a minha moral aqui, não vou nem jogar, vamos deixar pra competição oficial, né? Porque os caras tinham medo mesmo de nós, Eu né? achava na época a seleção mais difícil de jogar era a Itália. O sistema defensivo sempre foi isso, né? Nossa, era difícil. Messi e Cristiano Ronaldo, que foi esses dois, o que você acha dos dois? Ah, são... Então, Trabalhador. é o profissional. Ao Trabalhador, extremo. ao extremo, um baita de um profissional. O outro, além de ser um profissional, um baita de um jogador. Nasceu com tudo. né? Nasceu com tudo. Aquilo ali... Quem teve a e oportunidade- outro, o comportamento dele é sempre do mesmo jeito. Agora, o que a gente sente,
que o nosso Neymar poderia dar um chapéu nesses dois. É. Assim, tipo, ele faz mal pra ele. É que esse mesmo, papo listar. O Neymar jogou talento, não tá aqui Não, quem não, fala, a gente esquece. até brinca lá na rádio, o Nilson César. E o Neymar o quê? O 17%, você sabe o que o 17 fazia. não. Mas assim, eu toda sexta-feira e sábado, eu gosto de ficar, eu tomo meu gelo, né? Trabalho a semana toda, eu vou lá num bar chamado Copacabana, aí é 3, 4 garrafas de vinho derrubo. Meu E gelo. as músicas Toma são meu tudo... gelo, umas três garrafinhas. As músicas, tudo que eu gosto de escutar são músicas dos anos 60, 70, 80 e 90, né? Aí vejo ali Rock 7, gosto de ver Titãs, escutar Titãs, Ira, o Nazi, meu amigo. Gosto de ver essas bandas tudo assim, eu fico olhando assim, sem ser o saudosismo, né? Aí eu falo assim, esses caras... Aí eu vi o Michael Jordan jogar basquete, tive a oportunidade de... Hoje a gente não se encontra direto, mas tem o maior respeito, a gente faz evento. O Zé Sérgio, Ademir da Guia, ando com o Daniel Pereira, Careca, Evaí, Mira, que eu trabalhei junto, com os caras, sou mais novo. Ser amigo de alguns pagodeiros das antigas. Eu digo, ó, eu não mudaria uma vírgula de nada do que eu vivi e o que eu vi. No futebol, de atores, ser amigo de vários atores da Globo, que eu chegava em Nazaré para ver televisão, novela. O futebol proporcionou isso. Eu não mudaria uma vírgula nem nada que está acontecendo no mundo. Houve evolução um monte de coisa? Teve. Ter a oportunidade de ver o Messi jogar, é do caramba. Né? Ser elogiado, eu fui elogiado individualmente pro Pelé, pô. Pelé dizia assim, ó, o melhor jogador do Brasil é o Vampeta, na década de 99 e 2000. Então são coisas que eu não mudaria uma vírgula. Você mudaria alguma coisa? Nossa, que pesado. Já fez coisas boas, algumas merdas, todo ser humano tem um mas telhado de vidro. Você mudaria alguma vírgula na sua? Não, na minha carreira, não mudaria, cara. Eu acho que... Mesmo com o sofrimento de contusão, tudo. Mas isso é um acidente, tá sujeito a isso aí, né? Eu falo assim, se não tivesse. Mas se não tivesse, eu não teria as mudanças que eu tive, o amadurecimento que eu tive na minha vida. Um fundamento que você teve com a perna esquerda, porque machucou a direita. Então, um monte de coisa. Aí você vai falar assim, o que vale é hoje. Eu tô com a minha família, todos eles morando em Vinhedo, meus filhos, meus netos, com harmonia, então eu falo assim, tudo que aconteceu, aconteceu. Mas você teve polêmica? Você se envolveu em polêmicas na sua época? A única polêmica que teve foi o negócio do doping, né? O negócio do Naldecon. Que foi? Então, teve um final de campeonato paulista. Naldecon, mano. Naldecon é para resfriado, não é? Exatamente. Só que a legislação era... Os caras colocaram... Aconteceu que eu fui jogar no Campeonato Paulista e fui jogar contra a Inter de Limeira numa terça-feira ou num domingo. E na quarta-feira ia ser o jogo contra a Ponte Preta. Aí eu fui sorteado pro doping. Beleza. Só que aliás, esse jogo foi num meio de semana. Eu tinha jogado no domingo. Depois do jogo do domingo, eu estava muito resfriado. Aí o Dr. Zé Carlos Witt, falecido até, me deu o Naldecon para tomar. Eu comecei a tomar o Naldecon e só parei de tomar na terça-feira, nem treinei na terça-feira para jogar na quarta. Aí fui pro jogo, beleza, joguei, fiz gol. Aí quando foi o jogo, antes do jogo da Ponte Preta, eu tava na pré-eleição, o Carlos Alberto Silva entrou me chamou e falou, ó, você foi se pegaram no doping. Foi o quê? Inclusive no exame, lá na hora que tava colhendo o material, eu colhi acho que uns 2 dedos mais ou menos, eu cheguei pro doutor Osmar, que ele era o chefe, e eu falei, doutor, eu não tô conseguindo fazer mais. Dá para esperar ou isso aí dá? Não, Zé, dá. Falei, beleza, peguei e fui embora. E concentrava, né? Pouca urina, concentrava. Não sei. Eu gostava de cair no doping. Quando eu era associado só no doping... Só tinha álcool, só. Não, na época era o seguinte, porque você... Saía roxo. Não. Vai de atleta para atleta, quantos quilos você perde num jogo, né? Então é sempre sorteado 2 de cada time. Quando termina o jogo, os caras geralmente pegam logo. Aí vai o doutor... Sou Corinthians de São Paulo. Aí o Zé e você é sorteado, eu e o Felipe somos sorteados. Vai, chega lá, entra, pra fazer, né, urinar, perdeu peso pra caramba. Então os caras levavam cerveja.
Os isopores de cerveja que é diurético. Liga o chuveiro e liga a água da pia, porque é terapia que te dá vontade de... Então, se caísse 4 jogadores que gostavam de tomar Já um gelo... tomava uma rapidão. Não. A gente segurava o máximo. É. Desliga o chuveiro. Fica aqui, a gente ficava bebendo. Se os 2 doutores bebessem também, a resenha com os caras do DOP ficavam malucos. Aí por isso que acabou. Hoje não tem mais cerveja no DOP. Não tem mais cerveja porque os caras que gostam de beber ficam e segura. E aí tem um monte de coisa esse negócio de DOP aí, que nem falou, com um analgésico, né? Tem pasta de dente, cara. Você comprar uma pasta de dente errada, escovar o dente. O Chulapa pegaram com... Tem, botaram no nariz. Aturgil, Sorine, essas coisas. Sorine. É. Ó, aí eu peguei esse... Fiquei de fora desse jogo. E no dia seguinte fui depor na federação, não sei o quê, mas foi arquivado. Eu joguei a final contra o Santos, em 80. Mas te manchou? Olha, assim, não jogou a final, porque eu joguei... Ah, não, mas eu tô dizendo Tem cara não que fica manchou. 6, 7 meses. Ficou ruim, porque é o seguinte... Não, mas eu tô dizendo fora Não, do... ficou ruim porque, assim, qual foi o A manchete. Só tinha jornal, tá? Aí manchete. Zé Sérgio dopado. Pô, desse tamanho, ninguém vai ler o que tá aí embaixo. Os caras tudo se dopando e vai logo ele. Não. O cara mete aqui pra você comprar. Que nem falou as bancas de jornais. Zé Sérgio dopado. Todo mundo compra jornal e quando você vai ler a matéria. Não tinha nada. Pô, Não tem nada a eu ver. lembro que o Vanderlei Nogueira ficou na minha casa. Na casa que O morava Nogueira- com meu pai, ficou lá o tempo todo lá, não sei o quê, dando entrevista. Falei, vou lá pra... Ele foi junto comigo pra federação. O doutor Osmar, não morreu, não que esquenta morreu, não. Deus do tempo. Mas foi uma coisa desnecessária, vamos dizer assim. Porque foi o ano que eu fui o melhor jogador do Brasil. Aí depois foi o Mundialito. Pô, Mundialito, eu arrebentei no Mundialito lá. Quer dizer, então, o que me... Muita gente fala que, foi depois daquilo lá que eu parei de jogar. Não, foi por causa das contusões. E tem muita gente que não lê a Não lê matéria, nada. só vê a chamada. Aí fica com aquele negócio, ó, dopado. Não, e vem com piada, né? Pô, eu lembro que tinha jogos que eu ia... A torcida ia jogar no interior, né? Começava a me xingar, me falar. Falei, Eu quando bolado. eu te falo, eu quando venho da Copa do Mundo, né? Aí quando aquelas cambalhotas lá na rampa, aí associou minha vida, ó, o Vampeta bêbado. É porque E aí eu trabalhei com, Carlos Alberto Torres foi meu treinador, Zagallo, Filipão, Leão, Luxemburgo, Geninho, Antônio Lopes. Nunca cheguei atrasado no treino, sempre puxei fila, ninguém nunca me viu bêbado. Aquilo da cambalhota, que foi um momento único, a gente bebe sem ganhar nada. Imagina sendo campeão do mundo. Então aquelas rampas assim, ó o bêbado. Foi até bom que me rendeu alguns contratos depois que eu parei de jogar, que algumas bebidinhas. algumas bebidas me encontraram para fazer propaganda. Mas ninguém nunca me viu em lugar nenhum. Ser preso na noite, brigar na noite, faltar jogo, concentração. Você pega qualquer treinador desse aí e fala, os caras são loucos, os caras são 90. O Zagallo, que Deus o tenha, o Zagallo, Filipão, Leão, Luxemburgo, Parreira, tudo foi meu treinador. Fala, ficou aquela imagem da cambalhota da rampa, que foi um momento único. Você foi jogador de seleção, de Copa do Mundo, que a gente voltou e lá todo mundo legal. Que legal. E eu tive a coragem de fazer aquela porra. Então, pessoal, eu dou risada pra caramba. Que você viu, não sei se você estava aqui, os meninos aqui, que eu tinha que fazer uma parada de umas gravações aí. Aí eu falei, velho, minha vida é muito simples, cara. Eu trabalho, vou lá no Uniões Operários, jogo minha bola, não ando em balada, não ando em nada, vou tomar meu negocinho lá de casa. Nunca passei, pode ser que hoje passe, né? Batei tão de bafômetro, ninguém nunca me pegou em foda. Aí eu tô falando isso hoje, sai daqui. E olha lá, o cara falou. Até agora não deu merda nenhuma. Mas assim, que às vezes só assim, aí, isso que ele falou, às vezes a pessoa lê só o título e nunca viu, nunca leu a matéria lá dentro e pegou aquilo na cabeça. Mas ele não sabe o desfecho, aí fica... Porque o que aconteceu? Você jogou uma semana depois, na final? Joguei uma semana depois. Até foi o Nabi, era o presidente. Aí ele me ligou, quis me chamar, eu estava concentrado lá no Imbu. Falou, Zé, você está liberado, tudo bem, tudo bem. Falei, tudo bem. Só que é o seguinte, cara,
Pra eu entrar em campo depois disso aí foi duro, hein? E pegar várias torcidas e Ah, vai. eu peguei a torcida do Santos, mas o treinador era o seu Pepe. Pô, não tinha nada a ver. Pô, Seu Pepe é campeão com o São Paulo em 86? foi campeão com o Paulo Careca, brasileiro, né? Com o brasileiro, brasileiro, é. lá em Brasileiro. Campinas. É. E aí, maior respeito, a torcida do Santos também, sem problema. Mas ficou assim meio esquisito. Não, por exemplo, se não tivesse acontecido 7-9, nada né? comigo. 7-9 que o São Paulo é campeão. 7-9, seu Pepe é treinador. Eu esqueci esse time. 7-8, o Guarani é campeão brasileiro. Só que o seu Pepe é campeão. Não, ele com o São Com o São Paulo. Paulo, ele é campeão não, brasileiro. 80 e. Não foi 86? 8-6, então. 8-6. É. Que ele foi campeão Brasileiro com São Paulo. São Paulo. E aí o problema foi que aconteceram as coisas logo em seguida, no ano seguinte, das contusões. Aí começa o nego ligar uma coisa com a outra e não sei o que lá. Mas, cara, Passado, né? isso aí não tem. Só o tempo é o dono da verdade, né? Então. E agora, Zé, que você tem algum trabalho relacionado? Como que estão as Eu coisas aí? estou aposentado. Assim, tentei várias. Porque eu me identifiquei muito depois que eu voltei do Japão com equipe de base, né? Profissional aqui no Brasil é muito difícil, não tem trabalho. Aí eu fui para a equipe de base achando que tivesse trabalho, mas Mesma também coisa. é a mesma coisa, um pouquinho menos, né? Aí começa a ter problema de perder o jogo, tal, e aí você fala assim, é tudo a mesma coisa. Aí sai daqui, sai de lá, aí paga para trabalhar, né? Porque a base aqui no Brasil é complicado, né? Tá bom, Então- tá bom muito pra jogador, né? É, Na base, né? não, então é diferente, né? Jogador de base com 16 anos Não. já tá que nem. Né, pô? É diferente da nossa época, que era ajuda de custo. Eu Vai lembro chamar o bem. Ricardo ajuda de custo. E outra, eu só fui assinar um contrato de profissional com o São Paulo quando eu fui convocado para a seleção brasileira. É, Aí que veio o primeiro contrato. entendeu? Porque até então é contrato de gaveta. Aí veio o primeiro contrato. Era muito diferente. Quanto que foi, Zé? Só pra nós. Pode falar? Eu não sei se o primeiro contrato que eu fiz em São Paulo, eu acho que na época era acho que 2 milhões de cruzeiros. Se você for trazer para cá, eu não sei na Mas verdade qual? o que seria hoje. Eu sei que era assim, meu pai que organizava as coisas, eu ganhava 2.000, 1.500 eu pagava um apartamento e sobrava 500 para eu ficar no... Toca a Não vida. tinha nada, é bem diferente. né? Não, hoje não tem nada a ver com o que era antigamente, né? Pô, eu no melhor contrato em 80, melhor contrato que eu fiz com o São Paulo no auge, melhor jogador, meu pai era contador e auditor da FEPASA, né? Da Estrada de Ferro Sorocabana e tal. Ele devia ganhar fosse hoje, uns 10 mil reais, eu ganhava 100, vai. A diferença, que dava uma diferença dessa aí. Hoje a diferença é de Não, 10 para 1 milhão, mas né? não Não, tem, esquece. não tem. 10 para Isso não precisa nem chegar profissional, só na base mesmo. mas senão Na precisa. base, na base. Na base. A gente fica assim, não sou contra nego ganhar dinheiro, não pode ganhar o máximo possível. Só acho que é fora de uma realidade, né? Não é pra tanto, né? Não, assim, fora de uma realidade brasileira, vamos dizer assim, né? Mas É isso. isso aí é... É isso aí, certo? Então, Vamp. Tamo junto, pô. Tamo com um tempo curto hoje aqui, porque a conversa tá demais, mas, putz, falar pra você. Ô, Zé, vamos continuar essa resenha numa próxima aí, porque Vamos. tem muita coisa ainda pra falar. Resenha que... Não falta para nós. É isso aí. Então tá bom. Obrigado, Zé, mais uma Nada. vez. Parabéns pela história de sucesso, pelas superações, Obrigado. pelo cara de família, de Deus, que eu sei um pouco sobre você, estudei um pouco mais sobre você e achei muito bacana tudo que eu ouvi das suas histórias, que nem deu pra gente contar muito aqui, mas de verdade, parabéns por tudo que você fez na sua história como jogador e como homem da família também. Eu que agradeço. Se você está falando de Deus, o rapaz, se não fosse Deus, eu não sei, o meu rumo seria completamente diferente. Depois que eu tive uma experiência forte aí, minha vida
não voltei a jogar, né? Mas a minha vida mudou completamente. Graças a Deus. Eu dou graças a Deus por isso. Amém. Nós vamos ter mais oportunidade de falar sobre Vamos isso daí lá. na próxima. Beleza? Beleza. Obrigado de verdade, cara. Que Eu honra que pra agradeço mim a estar aqui junto com oportunidade. você. Valeu, Zé. Velho Tamo Vamp, junto, irmão. obrigado mais uma E vez. parabéns, você também. Obrigado. Pai do ano. É, pai do ano. E que venha mais. Não. Tá bom, deixa quieto. Não. Deixa bom, quieto. Guilherme. Tá rolo demais, mas Tá na cesárea ainda, quase pô. que não vem hoje aqui, rapaz. Tá na cesárea, tamo junto. Mas tá jóia, é isso aí. Obrigado, Zé, obrigado, Vamp. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente aí, espero que vocês tenham gostado. Então, a gente preparou tudo isso daqui pra vocês, uma resenha especial com 2 craques, 2 jogadores de Copa do Mundo. Então, eu queria que você deixasse o seu like, comentasse, compartilhasse com todo mundo, pra gente chegar para o maior número de pessoas, o nosso Campeões da Resenha e o nosso canal de cortes do Campeões da Resenha, onde você vai ver os melhores momentos de todas as nossas resenhas. É isso aí, pessoal, até a semana que vem. Um beijão, valeu, é nóis! Obrigado, de verdade, cara. Imagina. Verdade. Foi bom demais. Isso que é resenha, né?